E olha só, bem-vindo a mais um episódio do Doses da Tati. E hoje eu fiz um convite mais que especial para ele, que é pastor desde a infância. Só que ele é um pastor irreverente. Inclusive, eu sou frequentadora, que depois vocês vão saber, lá da igreja onde ele congrega, com o nosso querido e amado pastor Tiago Sanz. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tati. Deus abençoe. Que coisa boa nós estarmos aqui nessa tarde, né? Aproveitando esse momento para falar de coisas boas. E eu, como pastor, não posso deixar a desejar, né? Tá sempre, graças a Deus por todas as coisas, porque é Ele quem nos mantém de pé, Ele quem nos deu a vida, é Ele quem tem nos ajudado em todas as coisas. E eu tenho certeza que alguém que vai ver esse podcast, que vai estar aqui acompanhando todo esse trabalho, também vai ser abençoado, como já tem sido, né? Através do seu trabalho, das suas orientações, da sua experiência de vida, das coisas que eu tenho convicção que você sabe que foi Deus quem fez na tua vida e na tua história. E a gente vai continuar trilhando o caminho aí, vivendo coisas grandes em nome de Jesus. Amém. E assim, pastor, há pouco, acho que faz uns 3 anos, né, que eu frequento lá a igreja. Sim, sim. Quando começou, eu estava bem pequenininha ali perto do Condor. Sim. Hoje a gente chega, muita gente lá dentro, e a gente vê muita coisa boa acontecendo lá dentro, né? Inclusive esse carinho que o senhor tem pelas pessoas, como que se diz assim, a igreja, ela não é só focada no aprendizado, vamos dizer assim, mas o senhor acolhe as pessoas lá para dentro, né? Independente de religião, independente de opções sexuais, independente de tudo, né? Qualquer pessoa que vai na igreja, ela é acolhida, né, pelo pastor. O senhor tem uma visão de amor pelas pessoas que estão lá dentro, né? Eu digo por mim, viu, gente? Que fui muito bem acolhida lá dentro no momento que eu precisava muito mesmo, porque a gente às vezes se preocupa, né, com o físico da gente, com o lado profissional da gente, e a gente acaba deixando o espiritual do lado, né? E o espiritual não estando bem também afeta todas as outras áreas, né? É verdade, é verdade. Nós temos aí a bênção, né, de estar caminhando junto há algum tempo, né? Inclusive quando nós começamos a nossa igreja ali ao lado do Condor, na Avenida das Torres, nós fazemos o culto ali num espaço onde era para ser a churrasqueira da casa e cheio de goteira. Gente, vocês não têm noção da tribulação que era. Chovia, molhava mais dentro do que fora. Mas nós tínhamos ali a presença de Deus que faz toda a diferença. Então o lugar era só um detalhe. E logo depois Deus preparou, né, um espaço pra gente ali no Boqueirão. Que já tá pequeno. E isso aí, que já tá pequeno, né, ali na William Butch, número 1959. Vou vender meu peixe daqui, né? Ele fica falando, porque antes, no começo, porque ele não era daqui, ele falava William Butler, né? Aí eu ia lá e corrigia, eu falava, não é William Butler, é William Butch. Ele, quer saber? O endereço é meu, né? Seja lá, eu falo do jeito que eu quiser. Sim, sim. E uma das coisas que você citou aí sobre a questão da gente acolher as pessoas, a gente vai ver em toda a Bíblia Sagrada, em todo o ministério de Jesus, que o ministério dele foi acolhedor. Jesus nunca fez acepção de pessoas, Jesus nunca julgou ninguém, nunca discriminou pessoas. A gente vai ver diversas situações na Bíblia em que Jesus esteve com pessoas que as pessoas achavam que ele não deveria estar por ele ser quem ele era. As pessoas, isso, né? aí, isso Os aí, terceiros isso aí, achavam isso aí. que ele É quem não tem deveria estar. nada a ver com a bagaça que quer se meter no meio, né? E Jesus, ele sempre se mostrou, né, presente na vida das pessoas, independente da situação que elas viviam. Então hoje a gente vive para pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é para todos. Então na nossa igreja a gente acolhe, a gente recebe todos os tipos de pessoas que adentram por aquelas portas. E Deus nos ensinou isso, a amar, a abraçar. Às vezes tudo que a pessoa precisa num dia é um abraço. Às vezes as pessoas acham que precisa tanto de dinheiro, de coisa. Obviamente a gente precisa da matéria, das coisas materiais para sobreviver. Mas tem dias que um abraço faz a diferença na nossa vida, um aperto de mão. Às vezes alguém pergunta como você está. Há uns anos atrás eu estava no centro de São Paulo e quando eu cheguei lá eu deixei meu carro no lugar e fui fazer a correria que eu tinha que fazer de metrô. E quando eu parei e fui sair do metrô, eu vi um senhor e ele estava com um mau cheiro muito forte, já tinha muitos dias que não tomavam banho. E quando eu passei pelo metrô, Deus disse para mim, volta e pergunta o nome dele. E eu disse, mas Deus, eu vou voltar lá só para perguntar o nome do homem, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tô com um dia corrido e Deus falou, me obedeça, volte e pergunte o nome dele. E quando eu voltei, eu olhei para aquele senhor e disse assim, qual é o seu nome? Ele olhou para mim, começou a chorar e disse, o quê? Eu falei, qual é o seu nome? Aí ele olhou para mim e disse, fazem mais de 4 anos que eu moro na rua. Ninguém nunca perguntou
o meu nome. Olha só. Então, às vezes, é uma coisa tão comum, é uma coisa que pra gente, a gente tá tão acostumado com algumas coisas que pra gente não faz diferença. Então, eu digo que a igreja, ela é um hospital, é um ponto de socorro. As pessoas que chegam ali já chegam com problemas, já chegam com diversas coisas na vida. Então, a igreja é o lugar onde elas devem ser amadas, onde elas devem ser respeitadas, onde elas devem ser abraçadas, independente de quem ela seja, do que ela faça, porque aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O problema é que o ser humano tem o hábito de julgar as pessoas. Então, o meu problema sempre vai ser menor que o seu. Então, na minha concepção, o que você faz sempre vai ser maior do que o meu erro. Só que diante de Deus isso não existe e a gente segue essa linha olhando para Jesus e procurando ser igual a ele. Parecer com Jesus é amar o próximo como a si mesmo, é abraçar as pessoas e essa é a nossa missão na Terra. Tanto que eu te abracei, né? E olha que eu tava precisando daquele abraço. Oh, né? Meu Deus. E é verdade. E eu acredito, eu lembro até hoje, quando eu fui lá na igreja a primeira vez, aí eu falei pro senhor, falei, não, eu quero orar pela minha vida emocional. Não é dinheiro, não era prosperidade financeira, nada, é pelo meu emocional. Porque às vezes as pessoas têm muita deficiência. Às vezes você olha uma pessoa rindo, ela tá alegre, ela tá isso, aquilo. Mas às vezes por dentro dela, né, só Deus sabe o que ela passa. O que ela está enfrentando, né? E naquele momento, eu fui uma pessoa que eu me senti muito acolhida lá, tanto que hoje a minha família frequenta a igreja e assim, um lugar de refúgio mesmo para minha alma, né? Sempre estou convidando as pessoas para ir lá. Você que está nos assistindo, ó, vá lá fazer uma visitinha, porque vocês não vão se arrepender. E uma coisa legal, assim, que quando eu estou na igreja, eu sempre estou falando, né, sobre isso, sobre julgamento, né? Sim, sim. A pessoa querer julgar uma por conta de religião, porque eu, assim... Posso estar errada, mas eu acredito que não, né? Como o senhor falou, que Deus, Jesus, ele é amor. Com certeza. A pessoa critica uma religião, critica outra, Sim. critica outra. Aí que tipo de amor é esse, né? Que a gente fala, né? Então, se a partir do momento que você abre a porta de uma igreja, de uma casa, vamos dizer assim, todas as pessoas são bem recebidas e todo mundo ali é um nível igual. Com certeza. Vejo que o senhor trata todo mundo na mesma linha, né? Todo mundo igual, independente. Se é empresário, porque lá vai desembargador, vai juiz, vai autoridades lá dentro e a gente vê que é o mesmo tratamento. E que o senhor também faz várias ações também, né? Ações sociais dentro da igreja, né? Sim, sim, sim. Eu entendo que uma das missões da igreja na Terra é ajudar quem precisa. Eu penso que uma igreja que não se disponibiliza a ajudar os necessitados, ela está fora do propósito. A Bíblia fala que Jesus estava reunido com uma multidão e a multidão ficou ali várias horas vendo, participando do que Jesus estava fazendo. Quando Jesus acabou de fazer os milagres, Jesus olha para os discípulos e diz assim, escuta, a gente precisa dar alguma coisa para eles comerem, porque eles estão aqui há muito tempo, eles vieram de muito longe e eles vão desfalecer no meio do caminho. Os discípulos olham para Jesus sem entender, porque a verdade é que quem estava ali não estava porque queria pão, peixe ou porque queria comida. As pessoas que estavam ali, elas tinham necessidade muito maior do que essa. Então, humanamente falando, o pão, o peixe, o alimento não seria uma obrigação de Jesus. Mas ele é um Deus tão detalhoso, o nosso Deus é um Deus tão detalhista, na verdade, um Deus que nos ama tanto, que ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E a Bíblia vai dizer que ali aconteceu a primeira multiplicação dos peixes e dos pães. A Bíblia diz que com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, eu vejo que Jesus, ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida e a gente tem lutado muito para ajudar as pessoas que a gente precisa. Aqui em Curitiba mesmo, nós temos abraçado uma causa, né, que é ali no Pantanal, que é um local que você conhece, inclusive a Tati, juntamente com a equipe dela, tem sido uma bênção de Deus, sempre nos ajudando aí nos projetos que a gente faz. E nós estamos construindo ali um espaço onde o nosso projeto não é só cuidar das crianças, mas é também profissionalizar aquela mulherada que está lá, ensinar a fazer alguma coisa, colocar um cílio, fazer uma unha. Para quê? Para que tenha renda, para que tenha recurso. Então eu penso que tudo que as pessoas precisam na vida, às vezes, é de uma oportunidade. Eu sei que às vezes a gente cansa, porque às vezes a gente dá oportunidade para pessoas que não merecem. Mas a gente não pode deixar a maldade das pessoas destruir o que é de bom dentro da gente. A gente precisa continuar a nossa missão e parte da nossa missão é essa. É ser solidário, é ajudar, é ter empatia, é amar o próximo, é servir com aquilo que a gente pode. Na verdade, a nossa maior missão não é ser servido. A nossa maior missão é servir. E quem é inteligente, entende isso. Porque para você servir, você tem que ter. Você não pode dar alguma coisa para alguém se você não tiver. Por exemplo, alguém precisa de carona, mas alguém tem que ter o carro. Então, se você tem o carro, você vai servir alguém que não tem. Deus abençoe que amanhã essa pessoa tenha. Mas para você servir, Deus já te coloca numa posição privilegiada. Deus já te coloca numa situação em que você pode ajudar. Às vezes alguém bate na porta da tua casa, precisa de 5 quilos de arroz, você tem 10.
Então você dá 5 e vai ficar com 5, porque Deus te abençoou para que você possa servir alguém. Eu penso que se a humanidade pensasse assim, tudo seria diferente, porque cada um pode fazer um pouquinho. Se a gente fizer cada um pouco, a situação melhora. Eu já teve casos de eu ver o senhor tirar a roupa do corpo, literalmente, de tirar mesmo a roupa, um frio. O senhor tirar a roupa e entregar a roupa e a meia, né, naquele dia de frio para a pessoa. Então, isso são atitudes nobres, igual o senhor falou. Se todo mundo, inclusive as igrejas, tivesse realmente esse trabalho social, realmente vindo de dentro, de amor, porque até tem um treinamento que eu faço, que eu fiz, elaborei ele, sobre o servir. Eu participei de um curso em São Paulo, aí eu estava, meu Deus, como que eu poderia mudar a mentalidade das pessoas, né? Dos vendedores, Sim. do funcionário da empresa, tal, porque às vezes tem uma mentalidade tão pequena e não entende o propósito dele ali. Sim. Aí fiquei com aquilo. Aí eu acabei tendo, né, a sabedoria de fazer esse projeto, que é o projeto Servir. E um dos momentos dentro desse treinamento, eu falo de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo, né? Foi o maior, ele é até hoje, Sim. o maior influenciador, Sim. né? Falando agora na linguagem moderna, do mundo. Com certeza. Ele fez história, vê milhares de anos. Jesus Cristo é Jesus Cristo, ninguém tirou isso dele. Por quê? Porque ele veio para a Terra para servir ao próximo, né? Sim. Imagine, se ele é o Filho de Deus, veio para servir, imagine a gente, que é réis mortais, Sim. né? E ele não veio para ser servido. Ele veio para servir, É né? isso aí, é isso aí. Então, a gente sente também quando as pessoas fazem a obra, né? Tipo, a obra de caridade mesmo, vamos dizer assim. Sim. Ajudar o próximo. Quando realmente aquilo é de coração ou quando aquilo ali não passa de demagogia, sei lá como é que pode chamar o nome disso daí, entendeu? Sim. Ah, vou fazer para aparência, para me aparecer, para isso, para aquilo. Só que eu acho importante também, até esses dias falaram assim, mas tudo que a pessoa faz, colocar nas redes sociais. Eu acho importante colocar. Porque, às vezes, isso pode ser o exemplo, né? Sigam o exemplo, né? Mas nem todo mundo, na verdade, quem não ajuda entende dessa outra forma, né? Infelizmente. Inclusive, eu penso que quando o assunto principal é ajudar alguém, na minha concepção, eu já não tenho bloqueio com ninguém, né? Como eu disse aqui, eu aprendi a amar as pessoas como elas são. Então, eu tenho muitos amigos de diversas religiões, de pessoas que professam uma outra fé, mas que confiam em Deus, acreditam em Deus, e a gente se une para fazer as coisas. Por exemplo, os trabalhos sociais que a gente faz no Nordeste. Todo final de ano a gente faz o SOS Nordeste. Então, ano passado a gente distribuiu cerca de 17 mil cestas básicas. Esse ano a gente quer chegar nas 20. Olha que maravilha. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, algumas pessoas que são religiosas, porque uma coisa que a gente precisa entender é que Deus é uma coisa, a religião é outra. E as pessoas, elas não amam a Deus, elas amam a religião. Então, por causa da religião, elas ferem, elas machucam, elas magoam, elas passam por cima das pessoas. E eu sou pastor, mas eu não sou religioso. Eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Deus. Então, o meu servir a Jesus, o meu servir a Deus, ele faz eu estar entrelaçado com todos. Então, por exemplo, quem me acompanha final de ano no Nordeste, fica sem entender nada. Eu tenho uma mãe de santo que vai no trabalho, eu tenho outro que é kardecista, eu tenho outro que é católico, eu tenho padre que vai lá e fala pra mim assim, Thiago, eu fico ouvindo você cantar na internet, às vezes eu ouço você falar alguma coisa e eu falo na missa. Gente, eu acho isso fenomenal, porque o amor de Cristo, ele não veio pra nos separar. Ele veio para nos unir. E as pessoas, infelizmente, elas interpretam isso de uma forma errada, né? Mas eu penso que se realmente nós nos uníssemos, né? Independente de religião, para fazer o bem, para ajudar quem precisa, para estender a mão para os necessitados, eu acho que tudo seria muito diferente. Inclusive, eu quero parabenizar a sua vida, o seu trabalho, a sua empresa. Eu sou uma pessoa que convivo com você, estou com você no dia a dia. E eu acho muito interessante a essência que não se perde. Porque as pessoas na vida, elas crescem e às vezes elas esquecem de onde elas vieram, esquecem de tudo que elas viveram e elas andam atropelando as pessoas como se fosse um rolo compressor. E a Bíblia ensina pra gente que a humildade procede à honra. Então, quanto mais humilde eu for, mais Deus vai me fazer voar alto. Quanto mais humilde eu for, mais coisas Deus tem pra me dar. E essa humildade é uma coisa que Deus tem guardado no seu coração, no coração da sua família, dos seus filhos, né? E isso são princípios, são coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro vai comprar muita coisa, mas o dinheiro compra o que tem preço. Mas o dinheiro nunca vai comprar o que tem valor, né? E o que tem valor é aquilo que a gente carrega com a gente, é o legado que a gente deixa. Então que realmente Deus continue aí abençoando, te dando essa graça, sabedoria para você continuar no propósito, né? Porque é triste quando a gente se perde no propósito. Tem muita gente perdida, né? Que iniciou num propósito e se deixou levar pelas coisas à volta. Eu sou muito grato a Deus. Eu costumo dizer às pessoas que me rodeiam
que se eu passasse o resto da minha vida andando de joelho e agradecendo a Deus, seria pouco diante do que Deus fez na minha vida. Porque hoje o Senhor me deu a oportunidade de viver coisas boas, de conhecer muitos lugares, de conviver com muitas pessoas. Mas eu sei de onde Deus me tirou. Às vezes eu brinco lá na igreja, o pessoal dá risada, você já ouviu falar isso? Que você sai da favela, mas a favela não sai de você, né? É verdade. E assim, eu vim da favela. Eu vim dos barracos de madeira e minha casa era uma casa muito humilde, a minha família era uma família muito pobre, mas quando nós não tínhamos nada, ao mesmo tempo nós tínhamos tudo. Por quê? Porque nós tínhamos uma palavra de Deus. E às vezes o que as pessoas precisam entender é que para a vida delas mudarem, ela precisa de uma palavra. E se ela acreditar nessa palavra e fazer a parte dela, porque eu tenho que ter a palavra, mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque Deus não vai descer do céu para dizer assim, ó, toma aqui. Não, Ele vai te mostrar o caminho, vai te dar a direção e você tem que correr atrás para que aquilo aconteça. E Deus fez muitas coisas acontecerem na minha vida. Os meus sonhos eram muito pequenos, os meus sonhos eram muito simples. Eu nunca pedi a Deus para ter um carrão, nunca pedi a Deus para morar numa mansão, nunca pedi a Deus para viajar, como Deus já me permitiu ir para muitos países. Nada disso eu pedia para Deus. Na minha infância, o meu desespero da humildade que a gente vivia era tão grande que eu só pedia a Deus que a gente tivesse uma casa de tijolo para chuva não levar e comida que a gente gosta de comer até hoje. Glória a Deus. Inclusive, eu vou beber até minha Coca-Cola. Você não sabe, mas aqui dentro não tem água. Aqui dentro tem Coca-Cola. E eu vou ser obrigado a beber. Eu bebo na igreja, gente, Coca-Cola. O pessoal chega na igreja e fala, meu Deus, tira o maluco na igreja. Que pastor maluco tomando Coca-Cola. Eu falei, toma conta da sua vida e vai perturbar outro. Você toma cachaça, toma uísque, cheira cocaína, fuma vape, vem pra cá falar da minha Coca-Cola, me deixa. Aí o pessoal começa a dar risada, mas é verdade, gente, tô falando mentira? Verdade. Oxe, é verdade, então me deixa com a minha Coca-Cola, dá licença. Ai, meu Deus, que delícia. E vai, tira o sapato, lá e a história do sapato. É isso aí. E a gente vai vivendo e assim, uma das coisas que tem feito, né, muitas pessoas chegarem na nossa igreja e se sentirem à vontade, é que lá a gente é a gente, né? E existem lugares que as pessoas às vezes querem forçar uma coisa que não é real, que não é verdadeira. E a gente é ser humano, a gente é de carne e osso, a gente tem qualidade, mas também tem defeito, né? Muitos defeitos. Né, e a gente vive dentro da nossa simplicidade, mas assim, reconhecendo sempre, né, a grandeza de Deus, lutando para fazer a coisa certa, mas a gente é humano, então a gente é a gente. A gente não precisa se mascarar para estar ali. Para que eu vou numa igreja mostrar ser uma coisa que eu não sou se Deus me conhece? Os olhos de Deus estão em toda parte. E às vezes a questão não é nem o que eu sou dentro da igreja, é o que eu sou quando eu saio de lá. Porque eu tá lá orar, para quem é católico, rezar um texto ou fazer alguma coisa, legal. Mas a minha vida, ela não se resume naquelas 2 horas que eu passo ali. Não. Eu saio dali, eu vou para minha casa, eu vou para o meu trabalho. E eu costumo dizer uma coisa, que palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então, eu não vou conseguir convencer as pessoas pelo que eu falo. Eu vou convencer as pessoas pelo que eu sou. Então, a gente precisa ser o que a gente é, né? Obviamente, né? Com sabedoria, né? Porque às vezes a gente às vezes, né, irmã Tati? A gente tem que controlar um pouquinho, né? Mas tirando esses excessos, né? Que Deus vai controlando. Quando Deus não controla, Deus manda alguém pra controlar. Mas que Deus faz, Ele faz de algum jeito. Não faz? Faz. Quem tem Ele faz. Quem dizem que tem promessa não morre. É isso aí. É isso aí que Deus faz. O negócio às vezes é meio estreito. Mas graças a Deus que Deus tem dado graça aí pra gente sobreviver, né? E é muito gratificante, assim. Eu lembro que quando eu fui na igreja do Senhor, eu lembro que lá era pequenininha, aí tem a parte de fora. Não tava mais cabendo o povo lá dentro, na igreja que chovia mais na cabeça da gente do que lá, né? Aí eu sentei bem no canto, eu lembro até hoje, coloquei um capuz, que é bem no cantinho assim. Eu lembro que eu saí de casa, eu falei, nossa, tomara que aquele pastor não venha falar comigo. Falei, desse jeito. Falei, eu vou, mas eu não quero que ele fale comigo. Aí fui bem no canto, assim, sentei no canto e fiquei lá quietinha. Daqui a pouco me veio o pastor Tiago, meu Deus. Você falou para Jesus que você não queria que falasse com você? Então aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque eu estava ali numa situação que realmente eu sentia a necessidade da minha alma, vamos dizer assim, se conectar com Deus novamente, né? Porque às vezes a gente fica nesse dia a dia da gente, é corrido. De todo mundo, né? Sim, independente se é empresário, independente se trabalha de empregado, independente do que faz, é correria. E parece que o tempo está passando cada vez mais rápido. Aí eu acho que, infelizmente, é uma falha nossa, né? Eu digo isso por ser uma falha minha também, de a tua vida espiritual, como você não vê, você sente, né? Sim.
você deixa um pouco mais de lado. E o que que eu senti com isso que eu tô falando pro senhor, que eu quero que o senhor me acrescente algumas palavras. Porque às vezes a gente tá ali, eu falo, nossa, mas eu tenho tudo. Eu tenho, né, uns filhos maravilhosos, eu tenho uma empresa que tá tocando, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho tudo. Aí, mas o que será que tá faltando? Sente a falta de alguma coisa dentro do coração, assim, sabe? Aí eu enxerguei, falei, ó, realmente falta a necessidade que eu tenho de estar mais conectada com Deus, né? Na verdade, o espaço de Deus na minha vida, ele nunca vai ser preenchido por coisas e por pessoas. Porque o espaço de Deus na nossa vida, ele é único, é exclusivo. Apesar de muitas vezes a gente ter uma resistência e a gente não conseguir enxergar isso a princípio. Mas chega uma hora na vida da gente que nada basta. Você vai ter um carrão, você vai morar num casarão, você vai ter dinheiro, você vai ter ouro, vai ter prata, você vai poder entrar numa loja, comprar o que você quer, decidiu fazer uma viagem, você vai viajar, mas essas coisas não preenchem o espaço de Deus na nossa vida. E é por isso que a gente vê muita gente que tem tudo e não tem nada. Não tem nada. E ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que não têm nada e têm tudo. Por exemplo, eu estive na África agora no mês de agosto. E quando a gente chega na África, às vezes a gente reclama de algumas coisas que a gente vive, de algum aperto, alguma dificuldade. Mas quando você chega num lugar como aquele, onde a miséria impera, onde você vê pessoas que ficam dias sem tomar banho porque não tem água, Nossa. onde as pessoas às vezes conseguem uma garrafinha de água, aquela água suja, água de poço, água barrenta, e eles pegam uma garrafinha daquela água e só molham a boca porque não tem água com abundância. Aí você vê as pessoas não terem o que comer, as pessoas morrendo literalmente de fome. A gente começa a ver como é estranho isso, porque no meio de toda essa tribulação, o sorriso daquelas crianças encantam a gente. Você vê aquelas crianças sorrindo. Eu vi sorrindo, as fotos, sim, nossa. sim. Você vê aquelas crianças sorrindo e aquele povo com aquela alegria. E a gente chega lá, eles fazem uma festa porque a gente está chegando e eles ficam muito felizes de poder estar recebendo alguém de um outro país que está preocupado com eles. E aí a gente vê aquele povo sorrindo, aquele povo... Você olha humanamente falando, não tem por que eles terem nenhum tipo de alegria. Mas aí a gente entende que essa alegria não é de coisas, essa alegria não é do dinheiro, não são das coisas que a gente pode comprar à nossa volta. Essa alegria é a presença de Deus. Aí às vezes a gente chega numa casa, num palácio. Eu sou convidado para orar em muitos lugares. Eu sei. Eu entro num palácio e eu entro num barraco. Eu vou para a África e vou para a Europa. Então é uma desigualdade muito grande. Muito grande. Mas às vezes a gente chega num lugar onde alguém tem tudo. Tem casa, tem empresa, tem dinheiro. Se quiser comprar alguma coisa, compra. Se quiser resolver, resolve. Mas você olha no olhar da pessoa e você vê que está faltando alguma coisa. Você olha para a pessoa e vê que tudo aquilo que ela tem não significa nada, porque ela precisa de algo que o dinheiro não pode comprar. E eu sei que existem pessoas que vão assistir, né, esse momento que nós estamos tendo aqui agora, e talvez exista alguém que vá nos ver, que está vivendo esse processo. Deus te cercou de tantas coisas boas, Deus te fez crescer, te fez prosperar, você conquistou tantas coisas, talvez você tenha uma história de superação incrível, mas com o passar do tempo, você sem perceber se distanciou do propósito. Eu quero deixar claro aqui que quando eu falo de propósito, eu não estou falando de igreja. Talvez algum pastor vai assistir essa entrevista e falar, o Thiago é retardado, é maluco. Eu não acho que eu sou... Aliás, eu não acho não. Eu sou maluco. Só que eu sou um maluco sensato. Entendi. Entendeu? Maluco e eu penso, sensato. Isso aí. Eu penso que a gente tem que estar próximo de Deus. Então, volto a dizer, eu não estou falando sobre igreja. Eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre essa conexão com Deus. Sobre esse momento que a gente precisa ter com Deus todos os dias. Por exemplo, a gente às vezes diz, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir num culto, eu não tenho tempo para ir na missa. Quem é católico, eu não tenho tempo para rezar um terço. Tá, mas quantas horas eu passo na frente do celular? Eu entro no Instagram, vai passando coisa e vai tirando a minha atenção, e eu vou vendo, e eu vou vendo, e eu vou vendo, e eu vou vendo, e você vai ficando ali preso, e quando você vai ver, você passou horas ali numa situação que às vezes nem te edificou. Quando você passa o tempo em alguma coisa que te traz crescimento, vendo alguma coisa que vale... Útil, né? Isso aí, que vai ter utilidade na sua vida, legal. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Mas aí eu digo que eu não tenho, 5 minutos para parar e ter uma conversa com Deus. E entender que Deus, ele nos entende. Eu não preciso montar um quebra-cabeça, eu não preciso montar uma história para falar com Deus. Deus é simples.
Ele só quer ouvir a realidade do meu coração. Da mesma forma que às vezes eu converso com você, converso com uma pessoa, ou talvez alguém que tem condições, vai num psicólogo, num psicanalista, e chega lá, você senta naquele negócio, naquele divã. Uma vez eu tentei no psicólogo, mas eu era muito gordo. E aí eu pesava 170 quilos. Quando eu sentei no divã, banha caía para um lado, banha para o outro. Eu falei, meu Deus do céu, não dá esse negócio para mim. No final das contas, Deus acabou me dando uma palavra, em vez da psicóloga falar para mim, eu que falei para a psicóloga, virou um furdunço naquele negócio. Mas enfim, a gente tem tanta liberdade de falar para as pessoas o que a gente sente. E por que será que quando a gente vai falar com Deus a gente não tem a mesma liberdade? É verdade. A gente não consegue falar com Deus como a gente fala com alguém. Eu consigo desabafar com as pessoas, mas eu não consigo desabafar com Deus. Então tá tudo errado. Eu preciso entender que Deus já conhece a minha história, Ele sabe o que eu tô vivendo. É mais mas fácil. tem coisas que Ele quer ouvir eu falar. Então, se nós pudermos hoje dar um conselho para alguém que vai nos ouvir, o conselho é fale com Deus. Coloque Deus à frente da tua vida, coloque Deus à frente dos seus planos, coloque Deus à frente dos seus projetos, porque eu quero que você entenda que você pode conquistar muitas coisas na vida, mas se você não estiver bem e não estiver conectado com Deus em algum momento, tudo isso vai se tornar nada. Então Deus, Ele é a base da nossa vida. Ele é a base da nossa vida, verdade. E hoje eu que sou frequentadora da igreja há muito tempo, eu tenho visto, né, relatos também das pessoas, assim, da diferença que está fazendo na vida das pessoas. Sim. Porque eu vou ser sincera, eu realmente, assim, eu nasci e cresci na religião. Sim. Vamos lá. Até hoje eu estava com um pessoal aqui, que também, ela falou para mim assim, eu sou filha de mãe solo. Eu falei, eu também sou, né? Filha de mãe solteira na época lá. E eu sofri muito com isso, pela minha família ser religião, ter religião, placa de igreja, isso e aquilo. Então, lá na igreja, a gente se sente acolhida realmente, entendeu? Que não é religião, Sim. é o ser humano. E tudo aquilo que eu vivi e vi, me afastou, entende? Aquele fanatismo, como falavam, entendeu? Por quê? Porque as pessoas agiam de uma forma, falavam do amor de Deus, e aí o amor de uma criança, que na época eu era criança. Que amor que eles demonstravam, vamos dizer, literalmente por mim, entendeu? Então, lógico, né? Tem pessoas que vão assistir isso aqui e nem vai lembrar, mas teve muitas coisas que aconteceram na minha infância que me afastaram, vamos dizer assim, na época, porque a gente vai ficando desacreditado e como o senhor falou, é pelas atitudes, não pelo que fala lá. Sim. Porque falar, todo mundo fala, né? Se eu chegar Claro. aqui e falar que eu sou linda, sou isso, aquilo, beleza. Mas e depois, na realidade? A hora que eu acordo de manhã, tiro a maquiagem, como é que eu sou? Eu já né? vi essa cena. Eu sou linda. Então é isso. E assim, eu acredito muito assim na espiritualidade, né? Sempre, por mais que eu tive também fora, vamos dizer, algum período da igreja, mas eu sempre acreditei muito. E tudo que eu tenho, tudo é Deus, é Jesus na minha vida, porque sem Ele eu não sou nada. Tanto que o senhor já viu o milagre acontecer na minha vida, né? O senhor já viu, presenciou milagre. Não era nem para eu estar aqui. Então, isso também é muito importante. Aí eu queria perguntar uma coisa para o senhor, assim, que acho que a maioria das pessoas tem a dúvida. A questão dos portais espirituais, né? Daquele momento, assim, porque eu abri um portal horroroso na minha vida. Fui deixando coisas ruins entrarem, não fui percebendo, porque tem uma palavra que fala, né? Que ele vem de sapatinho de algodão, né? Na verdade é um ditado, né? É um que ditado, a gente né? diz que o inimigo ele vem com sapatinho de algodão. Na verdade, a vida da gente ela é feita de escolha. E todas as escolhas que eu faço na minha vida, ela vai trazer uma consequência. Essa consequência, ela pode ser presente ou pode ser futura. Ou pode ser presente e futura. Você pode, às vezes, viver uma situação no momento e ainda se arrastar aquilo por muito tempo. Então, dependendo da escolha que eu faço na minha vida, eu vou abrindo portas. Eu vou abrindo esses portais. Eu posso abrir essas portas, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Agora, o complicado é a gente ter discernimento de entender o que é bom e o que é ruim. Qual é a porta boa que eu estou abrindo ou qual é a porta ruim que eu posso estar abrindo na minha vida. A grande verdade é que quando eu permito, um exemplo, que alguém entre na minha vida, esse alguém vai trazer consigo uma bagagem. Vai trazer consigo uma história, vai trazer consigo a consequência das escolhas que essa pessoa já fez. E se eu decidir estar agregado a esta pessoa, eu estou decidindo partilhar com essa pessoa a consequência de algumas coisas que ela viveu na vida. Principalmente no relacionamento. Principalmente no relacionamento. Né? De homem e mulher. Isso, você casa casal, com uma pessoa. Dependente. Você casa com uma pessoa. Essa pessoa tem uma história de vida. A gente não busca ninguém perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Isso é um fato, tá?
Mas você casa com uma pessoa e essa pessoa em momentos passados, ou talvez quando não tinha muita consciência, se envolveu com muita coisa errada, com muita coisa ruim, com muita promiscuidade, com muita coisa que não é legal. Essa pessoa, infelizmente, ela vai carregar consigo marcas que vão ficar pro resto da vida. Por exemplo, eu tô cuidando de uma pessoa que essa pessoa veio para Cristo, ela teve um histórico na igreja quando criança, mas se decepcionou com muitas coisas e foi pro mundo e é uma pessoa de uma aparência muito boa, uma pessoa muito bonita, e essa pessoa começou a conhecer muita gente, começou a andar com muita gente, e essa pessoa foi convidada para participar de filmes adultos. E essa pessoa na época estava passando uma dificuldade muito grande e a pessoa disse, bom, é uma porta que está se abrindo. No desespero a pessoa fez. Hoje essa pessoa já tentou suicídio 5 vezes. Nossa. Por quê? Porque alguém sempre lembra. E na época que essa pessoa fez essa situação, ela fez escondido dos pais, os pais não sabiam. E agora a última vez que essa pessoa tentou suicídio foi porque alguém maldoso achou um vídeo e mandou para os pais da pessoa. Ainda mais hoje com acesso à internet. Pois né? E a pessoa ficou assim de uma forma detonada. Então, o que eu expliquei para essa pessoa? Deus, ele não vai ficar remoendo o meu passado e nem o meu pecado. A partir do momento que eu me arrependo de alguma coisa, Deus, ele me perdoa. Deus não é aquele que vai jogar na minha cara em toda discussão o problema que eu tive. Porque às vezes você está vivendo com alguém, você tem um problema, quando você discute, você volta sempre na mesma história, você bate sempre na mesma tecla, volta sempre na mesma situação. Deus não faz isso. Deus não joga o nosso passado no nosso rosto. Só que o que eu expliquei para essa pessoa é que, infelizmente, hoje ela está vivendo a consequência de uma escolha que ela fez. Entendi. Porque quando essa pessoa fez essa escolha lá atrás, ela assinou um documento dizendo que aquelas imagens poderiam ser reproduzidas, que aquelas imagens poderiam ser comercializadas. Então hoje essa pessoa se arrepende. Hoje essa pessoa corre atrás. Inclusive ela está movendo até um processo judicial, porque parece que tinha um tempo para eles expor esse negócio, e depois desse tempo talvez pudesse ser cortado. Só que talvez vai cortar da internet, mas vai saber quem tem isso salvo no celular. Com a facilidade que a gente tem hoje em dia. Então, quando você se relaciona com alguém, inclusive essa pessoa também perdeu um relacionamento por conta disso, porque a pessoa com que ela estava descobriu que ela havia feito essas coisas no passado. Então, dependendo quem você permitir entrar na tua vida, você vai carregar com você a história daquela pessoa. Se a história for boa, vai ser uma coisa legal. Por exemplo, você se tornou uma mulher pública. Sim. Né? A gente anda por aí, às vezes eu vou pra Ponta Grossa, eu saio vendo um monte de outdoor com a tua cara. Eu falo, meu Deus do céu, que perturbação, que tanto dessa tática ficar com essa cara na estrada, né? E eu dou risada, e às vezes eu tô com algum amigo meu que não te conhece, eu falo, aquela menina é minha amiga, ela vai lá na minha igreja. Pastor, é legal. Tá. Se você tiver um relacionamento com uma pessoa que não é do mesmo meio que você, que não é tão popular quanto você, a pessoa vai carregar o teu nome. Vai. O fulano da Tati. Não, o fulano da Solumed. Entendeu? Entendi. Como se você se tornasse o sobrenome da pessoa. Entendi. Porque as pessoas ligam aquela pessoa a você. Tá, mas o que as pessoas falam dessa pessoa que está carregando o meu nome? Como as pessoas olham essa pessoa que está carregando esse legado que eu construí? Então, não é que a gente faz acepção de pessoas, pelo amor de Deus, eu quero que vocês me entendam. A nossa palavra nunca vai ser de julgamento, quem me conhece sabe disso. Todas as segundas-feiras no nosso culto, acaba o culto, eu fico na igreja até 1, 2 horas da manhã, atendendo todo mundo, e eu ouço coisas de todo mundo, e amo todo mundo, abraço todo mundo, porque foi isso que eu aprendi com Cristo. Só que a realidade é que as portas que eu abro na minha vida, elas vão gerar consequências. Você mesmo acabou de dizer que outrora você abriu uma porta, abriu um portal que trouxe consequências muito ruins. Terríveis. Glória a Deus que esse tempo passou, esse ciclo se encerrou. Glória! Esse ciclo se encerrou, mas até se encerrar deu bastante trabalho. Para nós, né? Deu bastante trabalho. Mas se encerrou. Então, você precisa ter e saber quem você está trazendo para perto de você. Você precisa saber quais são as escolhas que você está fazendo. Por quê? Porque você vai ter que dar conta, infelizmente, não só da sua história, mas da história que alguém está trazendo consigo. E aí isso pode abrir portas que podem lhe beneficiar, como pode abrir portas que podem lhe prejudicar. Por exemplo, posso falar mais? Claro. Posso? Então vou falar. Por exemplo, uma questão que na igreja as pessoas criticam muito quando a gente fala sobre sexo. Vai. Sexo, assunto. Alguém que gosta aí vai ficar atento agora. A palavra é sexo. Vai. Presta atenção. Por que a gente ensina
que você não deve ter relação sexual antes do casamento. Porque o prazer, ele não tá no corpo. O prazer tá na alma. E eu vou provar pra você como que o prazer tá na alma. Eu vou te provar. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu, Tati? Sua alma tá perdida por aí? Não! Minha alma tá aqui, ó. Oh, meu Deus! Minha alminha. Gente, é sério. O prazer, ele não tá no corpo, ele tá na alma. Quando você tem relação sexual com uma pessoa, as duas almas se unem pra um prazer. Nessa união que existe, você traz pra você coisas dessa pessoa e você deixa coisas suas com essa pessoa. Nossa. Porque forte. o sexo, ele não é só carnal, não é só prazer, o sexo é espiritual. Forte. Aí o que que acontece? Onde que eu vou provar pra você que a sua alma tá ligada à alma de alguém com quem você já se relacionou? A gente tá aqui Ai, falando por de igreja, favor, presta atenção. não. Tá ligado A até gente hoje? tá aqui, calma. Não, Calma. pastor. Calma que eu vou Ai. acabar de falar. Ah. A gente tá aqui hoje falando sobre igreja, falando sobre pessoas, falando sobre o amor de Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Do nada, eu começo a pensar, lembrar de uma pessoa que já passou na minha vida. Eu não tô mais com essa pessoa, nunca mais vi, não tive mais contato, não tenho nenhum tipo de relação com essa pessoa, mas é inconsciente. Quando eu vou ver, eu tô lembrando de uma coisa, eu tô lembrando de uma situação. Aí eu digo, nossa, mas por que que eu tô lembrando disso? Por que que eu tô lembrando desse momento? Por que que eu tô lembrando dessa pessoa? Porque a minha alma tá ligada à alma dessa pessoa. Meu Deus, e como é que faz pra desligar em nome de Jesus? Aí é um processo, né? Dá pra ser Mas feito. qual? Mas como Mas que é? Não, a gente faz uma oração de renúncia, de pedido a Deus de perdão. E a gente devolve no mundo espiritual aquilo que é da pessoa e pega aquilo que é nosso por direito. Inclusive, eu tenho certeza que tem muita gente que vai nos ouvir que vai entender isso. Porque às vezes você tá casado, você tá vivendo uma vida, às vezes tem uma pessoa que passou na tua vida na tua adolescência, tipo na tua mocidade, e já faz muitos anos, você não tem mais nada a ver com a pessoa, mas vira e mexe, você tem aqueles flash, aquelas lembranças. Isso é uma ligação de alma. Então, as pessoas às vezes não entendem, porque simplesmente você chegar para um jovem e falar para ele não tenha relação, É forte, poxa, né? mas por quê? Por que que eu não posso? Se Deus fez, por que que eu não posso fazer? Mas Deus fez, mas não é pra fazer aleatoriamente, tá, gente? Porque tem gente que é só Jesus pra ter misericórdia, né? Olha, eu vou falar, misericórdia. O povo, se Deus deixou pra fazer, vai fazer toda hora, vai fazer com todo mundo, vai pra tudo quanto é lugar. Não é assim que funciona também o negócio, né? Tem que guardar essa bagaça Caio, tá aí, vendo? senão depois dá problema. Aí, ó, ela joga pros outros, tá vendo como é que Aí, ó? Caio. O menino tá ali, tadinho. Tá Tadinho. só coisando, não tá nem ligado no movimento. Então, presta atenção, gente. É por esse motivo que a gente ensina. Porque... Mas tem como a gente se desligar totalmente de tudo porque isso. na verdade, tudo que Deus fez que é pra gente é bênção. O sexo, ele é uma bênção, desde que seja feito da forma correta, entendeu? Só que hoje em dia, por exemplo, a juventude hoje não pensa muito nisso. Então a galera vai pra balada. Tá, vou pra balada, vou beber, vou curtir, vou conversar com alguém, vou fazer alguma coisa. Tem pessoas que são tão liberais nesse aspecto que numa noite ela fica com 2, 3, 4 pessoas e não sabe nem o nome da pessoa com quem ela ficou. Então você não sabe o que essa pessoa vai deixar com você. O que essa pessoa vai deixar na sua vida. Isso pode se tornar um problema no futuro. É um portal que eu abro. É uma porta que eu abro. Se eu me relaciono com alguém que é bem sucedido, que é uma pessoa gente boa, que é uma pessoa de caráter, que tem personalidade, uma pessoa que tem valores, legal. Mas quem garante que com a pessoa que eu cheguei na balada, que eu não sei nem quem é, que eu vou me deitar hoje, eu nunca mais vou ver na minha vida, eu não conheço a vida, não conheço a história. Então, a gente tenta ensinar para as pessoas, né, a seriedade, a gravidade desse negócio, porque não é só o momento. Se fosse só o momento, tava bom, mas depois tem uma consequência. E grave, né? Uhum. Mas o importante é que tem como a gente, né, chegar perante Você tá Deus. preocupada? Não é isso. É porque assim, a gente, né, eu não sou mais criança, né? Então, assim, às vezes você pode errar dentro de um relacionamento também. Claro. Esses dias eu falei sobre isso. Eu falei, eu não sou obrigada a ficar dentro de um relacionamento aonde uma outra pessoa me trai. Eu não sou obrigada. Sim. Porque aquilo, é igual o senhor falou, por mais que eu esteja num relacionamento, a pessoa vai pra rua, faz alguma coisa e vem pra perto de mim, lógico que ela vai me trazer coisa que não presta também. E aí eu acho que a pessoa também é sem contamina. vergonha, né? É. Porque a pessoa ser corna, saber que é corno e tá querendo ficar embaraçado, é muita perturbação na vida do ser humano. Eu acho assim que o perdão, como o senhor falou, todo mundo merece ser perdoado. Claro. Só que agora você perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três, perdoa quatro. Não tem como. Só que olha só, você perdoar é uma coisa, você se manter próximo da pessoa é outra. A Bíblia diz que, se possível, presta atenção na palavra, Tá. se possível,
nós vamos seguir a paz com todos. Quando a Bíblia diz que, se possível, é porque tem pessoas que, infelizmente, na vida, você não vai conseguir ter paz com ela, você não vai conseguir caminhar com ela, você não é obrigado a caminhar com alguém. O perdão, sim, porque o perdão não é para quem te feriu, o perdão é para você. É para você não ficar ferido, para você não ficar doente, para você não ficar amargurado. Inclusive, existem muitas pessoas hoje vivendo problemas na vida, inclusive na oncologia, passando pelo processo do câncer, que quando você vai conversar com as pessoas, a gente enxerga que o problema é a mágoa, é a tristeza, é o ressentimento, é aquilo que está guardado, explode em algum lugar. Então, a gente perdoa não por causa de quem nos feriu, mas por causa da gente, porque a gente precisa ser sarado. Agora, a pessoa que trai, a pessoa que faz a coisa errada, ela também precisa viver a consequência dela. E talvez parte dessa consequência seja ela perder alguém que ela não merecia e que amava ela de verdade para ela poder viver uma mudança de vida. Às vezes acontece um relacionamento se desfazer, a ficha da pessoa cair, a pessoa buscar uma transformação e esse relacionamento poder ser refeito de uma outra forma. Deus colocar as mãos e a pessoa ser restaurada. Mas se a pessoa não entende que ela precisa dessa libertação, que ela precisa mudar isso na vida dela, buscar de Deus essa transformação de caráter, se ela não se colocar diante de Deus para isso, infelizmente, ela vai viver isso uma vez, 2, 10, 20, vai passar a vida inteira até que ela decida mudar. Porque as mudanças na vida da gente é decisão. Muitas coisas acontecem na vida da gente porque a gente decidiu. Por exemplo, você lá atrás, você começou de uma vida muito simples, mas você decidiu correr atrás. Você decidiu que na sua família você não ia ser mais uma. Você disse, já que deu tudo errado, agora eu vou fazer dar certo. Minha mãe foi mãe solo, o negócio deu ruim, minha família não aceitou, o outro meteu pau, então agora eu vou fazer eles entenderem que eu posso sim vencer, que eu posso crescer, que eu posso ser abençoada. E isso é importante demais. A gente saber quem a gente é em Deus e a gente se posicionar para viver o milagre. E isso que o senhor falou é verdade. Não é que eu me preocupo também na questão da limpeza espiritual. É porque, assim, a gente também, às vezes, confia nas pessoas, Com né? certeza. Você tá com uma pessoa do teu lado, você casou, você quer o quê? Quer que tudo dê certo. Aí você fala, poxa, por que não dá certo? Ah, porque eu fiz uma escolha errada. Aí o problema não é de eu ter feito a escolha errada, o problema é de eu insistir na escolha errada. Isso aí. Né? Isso aí. Porque então, quando a pessoa faz o errado e ela se arrepende, eu volto a dizer que o perdão de Deus é instantâneo. Mas Deus perdoa o nosso pecado, mas ele não livra a gente da consequência. Então a consequência é uma coisa que, infelizmente, se Deus não criar um caminho para que algumas coisas se desfaçam, existem consequências que a gente leva pro resto da vida. E também tem outra, né? Se a pessoa ela tá na comunhão, vamos dizer, por mais que eu passei por um monte de situação em relacionamento, né? Mas era eu passando por aquilo, mas eu não necessariamente eu não precisava ter o mesmo comportamento que as outras pessoas e fazer tudo aquilo. Sim. Então, assim, a minha consciência em relação a isso, ela é bem tranquila, sabe? Só que às vezes você pensa, poxa vida, que horas, quando será que eu vou acertar? Porque não é fácil, né? Esse dia eu tava falando aqui com um amigo meu, que veio aqui no podcast, o Carlos Lima. Deus te abençoe. Sobre isso, porque é muito difícil a gente, que, por exemplo, principalmente a mulher, que tá acima dos negócios, entendeu? Às vezes a gente, igual agora eu tô vivendo um relacionamento que eu tô conseguindo, mas é que o meu parceiro me ajuda também, a pessoa que tá junto comigo. O que é a Tati empresário, o que é a Tati? Tati, pessoa física, menina, pessoa, mulher, entendeu? Porque às vezes a gente quer governar a casa da gente igual a gente governa um império, uma empresa, vamos dizer assim. Esse é o seu mal, né? E meu. Aí Deus manda alguém pra te dominar. Meu Deus, e foi tuas orações, papai. Graças a Deus, graças a Deus. Meu Deus do céu, chegou e falou pra mim assim, Deus vai botar uma pessoa na tua vida pra te botar na linha. Falei, capaz, tá pra nascer agora. Olha aí a situação. Já tinha nascido e você não sabia. O senhor não fica com dó de mim, não? Não, Tati, não fico com não dó. Fica? Não fico. Sabe por que eu não fico? Porque Deus fez tanta coisa linda na sua vida. Você é uma mulher excepcional. Você sabe que eu te admiro muito. Eu falo isso sempre. Não é porque eu tô aqui, eu falo isso pras pessoas. À minha volta, eu sempre falo. Porque quando ele tem que puxar a orelha, a gente não queira estar Eu falo da sua força, da sua garra. Só que, infelizmente, às vezes, dependendo das pessoas que estão à nossa volta, a gente acaba, de alguma forma, sendo influenciado. E essa influência, às vezes, leva a gente por um lado ruim. Então, cego, hoje, Deus te colocou numa posição, Tati, que não dá pra você querer viver como todo mundo vive. Por exemplo, não é porque não dá pra você ficar caída na rua bêbada porque os outros caem e bebem. Não dá pra você, um exemplo, ir numa biqueira comprar alguma coisa porque alguém vai lá e usa droga. Você tá numa outra situação. E outra coisa, às vezes não parece, mas a nossa vida, ela serve como base, como exemplo pra muita gente. E eu tenho certeza que tem muita gente que olha pra você, que se inspira na sua história,
que olha pra você, vê a sua superação, vê as coisas que você viveu. Então, realmente tá conectado em Deus aí, agradecer a Deus e ficar no propósito. E eu vejo que esse tempo que você tá vivendo é Deus trazendo propósito, e eu só dou risada. Tá sabendo que eu vou casar, né? Pois é, glória a Deus. Pela última vez, né, Tati? Ô, glória! Último soldado? Como eu vou lá comprar aliança junto, porque... vou lá comprar aliança junto. O mistério eu preciso ir junto. O mistério da aliança? O mistério da aliança. Só os fortes entenderão. Só os fortes entenderão. Mas, pastor, deixa mais uma vez aí o endereço da igreja, depois a gente vai colocar o hashtag aqui da igreja. Infelizmente, a gente tá acabando, né? Esse aqui, ó, bota de novo aí. Olha lá, ó. Vem aqui. Olha o que ele faz. E eu falo pra ele, Meu Deus do céu. Gente, ele tá escrevendo ali encerrar. A gente mal começa, já tem que parar. Tá bom, então... É como você me fala, pra trazer mais, pra chamar mais, pra gente conversar mais ainda. Pra segunda temporada. Aí, ó. Mas pastor, foi uma honra ter o senhor aqui, né? Além do meu pastor, né? Do meu mentor espiritual, que tem trazido muita força para mim, para minha família, muita gratidão já pelo que o senhor já fez pela minha família. E é engraçado que eu sempre tô agradecendo, né? Sim. Sempre tô falando do nada, eles, obrigado por tudo, que eu acho que a gratidão, ela tem que fazer parte da vida da gente. Com certeza. E toda essa construção, né? Nessa nova fase da minha vida, que teve a participação do senhor também, né, do que Deus vem operando na vida dos meus filhos também, né, dos meus netinhos, né, eu sou avó já, viu, gente? Então, isso pra gente é muito grande. E hoje eu considero, assim, o senhor como fosse da nossa família, né? Não só uma família em Cristo, mas, assim, uma pessoa que a gente sabe que a gente pode contar, que sabe que o senhor está sempre ali à disposição, ali para dar orientação na vida da gente, porque às vezes a gente precisa... Olha, gente, às vezes dinheiro não é tudo. Esquece, dinheiro não é tudo. Às vezes você precisa de uma orientação espiritual, de uma base espiritual. E a gente não está falando de igreja. Entenda, não estamos falando de religião. Não importa a religião. O importante é você estar conectado com Deus e ter sempre alguém para te auxiliar, para te ajudar. É a mesma coisa. Você precisa de médico, você vai aonde? Vai numa clínica, vai no hospital. Você precisa também de cura para sua alma, você tem que procurar também uma igreja, a porta de algum lugar que vá te atender bem, vá te ajudar na questão da tua fé e no teu dia a dia. E é uma honra, pastor, ter o senhor aqui com a gente, entendeu? Comigo, né? Muita felicidade, porque aqui agora está aqui na Doses da Tati. E eu quero que você assista esse episódio completinho, tá? E se Deus quiser, eu quero convidar ele para mais vezes estar aí falando com a gente, né? Passando essa experiência espiritual pra gente também, né? Conectar também os jovens, né? Que hoje a gente vê que os jovens estão bem dispersos desse mundo espiritual. Então isso aí é importante. Mais uma vez, gratidão por o senhor. Eu sei que o senhor tem a vida corrida, o senhor tá aí a ter aceitado o meu convite de vir aqui falar com a gente. Tati, Deus te abençoe. Deus abençoe cada um que vai ouvir e vai ser edificado de alguma forma através desse podcast. E outra coisa, coloque Deus à frente de tudo, como já foi falado. Se você colocar Deus, o sucesso é certo. Você que puder, quando tiver um tempinho aí, faça uma visitinha pra gente. A nossa igreja fica ali no Boqueirão, na rua William Butch, número 1959. Nós temos culto ali todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, domingo às 19 horas. E você que puder estar ali conosco, vai ser uma honra. Vá lá, nos conheça, me procure, eu quero te dar um abraço e dizer a você o quanto você é importante para Deus. E eu vou parar de falar que o menino olhou pro relógio e olhou pra minha cara de novo. Já atravessou aqui no meio com essa plaquinha, ele tá ali olhando pro relógio. Brincadeira, gente. Deus abençoe vocês. Tati, obrigado. Gratidão. Inclusive, eu costumo dizer que gratidão é a memória do coração. Amém. Então, sejamos gratos por tudo. Deus abençoe. Amém. E é isso aí, gente. Ó, infelizmente, acabou mais um episódio maravilhoso do Dose da Tati. Acompanhe esse episódio completinho e siga o nosso canal. Um beijo no coração de vocês.